A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito da carta de Paulo aos Filipenses. Para quem está chegando pela primeira vez, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses completa. Hoje nós chegamos na lição de número 7. Tá? Hoje é a aula de número 7 e o título dessa aula é A Atualidade dos Conselhos Paulinos. Nós vamos averiguar hoje, se você não tem a lição, você pode abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 9, que nós vamos pegar alguns pontos que nós julgamos ser necessários para essa aula, tá? E a gente vamos aplicar para os nossos dias. Nós vamos fazer uma abordagem também histórica, mas nós vamos fazer a aplicabilidade do texto, trazendo o texto de Paulo, tá? Que ele escreve essa carta no ano 63, no ano 62 para o ano 63 e aplicá-los nos nossos dias, tá? Querido, eu queria que vocês continuassem entrando no meu blog. Para quem não conhece, o professor Fábio Segantin está com um blog agora na internet. Tá? É só você digitar aí www.fabiosegantin.blogspot.com.br, tá? Na parte aí no YouTube, onde está escrito descrição, tá? Eu coloco meu blog aí. É só você ir com o mouse, na hora que o mouse transformar numa mãozinha, você clica, já joga no meu blog, tá? Lá eu tenho todas as aulas de Filipenses, temos o vídeo e temos também material escrito, tá? Eu disponibilizo também dinâmicas para adolescente e para a faixa dos juvenis. E agora tem uma novidade no meu blog. Como eu estou ministrando aula de teologia aqui no nosso seminário, tá? Da minha igreja, já está indo para 2 anos e meio que eu leciono no Centro Teológico da cidade de Americana, do pastor Antônio Munhoz. Eu leciono heresiologia nesse semestre. E qual é a novidade? Eu estou disponibilizando pequenos artigos sobre heresia no meu blog, tá? E eu acabei de colocar uma matéria que tem o título da seguinte forma: o que é uma seita? Tá? Como eu denomino uma seita? Isso é muito interessante para quem gosta também de apologética, para quem quer ter mais conhecimento bíblico. Então não deixe de entrar no blog do professor Fábio Segantin, tá? Auxilia você nas suas ministrações, das suas aulas, porque você pode entrar lá e imprimir, tá? O que nós disponibilizamos lá em arquivo. Você seleciona, dá um Ctrl+C, leva para o Word, dá um Ctrl+V, você copia e depois você pode também imprimir esses artigos, tá? Que vai ser benção. Ajude o professor a divulgar o blog, tá? Divulga aí na sua igreja, divulgue para os outros irmãos. E quando você entrar no blog, vai ter lá um anúncio sobre o curso de hebraico. Esse anúncio que eu fiz de curso de hebraico, eu fiz uma parceria com uma escola lá de Israel. Então você clica, tá? Você que tem curiosidade, você que tem vontade de aprender esse idioma, clica na palavra hebraico, vai te lançar para o site dessa escola. É só você preencher o seu nome, o seu e-mail e o seu telefone, que eles vão te ligar lá de Israel e vão falar sobre o curso, vão falar valores, tá? O curso ele é fantástico, tá? Dá uma clicada na palavra hebraico, preenche o seu cadastro e receba mais informações. Não tem custo nenhum, só para você preencher o cadastro. Aí sim eles vão te falar valores, vão te falar como que o curso funciona, o tempo desse curso. Mas para você preencher o cadastro não tem valor nenhum, tá? Eles vão te oferecer o curso, se estiver dentro da sua possibilidade, que você possa fazer para a glória de Deus. Amém, queridos? Que Deus continue abençoando a vida de todos os internautas. Então hoje é a atualidade dos conselhos paulinos. Queridos, nessa lição, qual é o objetivo da aula de hoje? Fazer com que o capítulo 3, do verso 1 ao verso 9, nós transporta para os nossos dias. Tá? Nós vamos fazer a aplicabilidade desse texto.
Professor, aluno, querido que me acompanha, não perca, tá, o raciocínio das outras aulas. Na última aula, nós falamos nós falamos sobre os obreiros. Na aula retrasada, nós enfatizamos o quê? Como que acontece o processo da salvação. Então não perca isso de vista. A aula que nós vamos falar hoje, ela segue essa mesma linha sobre a salvação. Tá? A aula de hoje, ela vai caminhar, tá? Ela vai permear na mente do apóstolo Paulo ainda a respeito da salvação. Então, a nossa lição começa da seguinte forma, o verso 1 do capítulo 3 da carta aos Filipenses. Resta, meus irmãos, que vos regozijeis. Alguns teólogos pensam que Paulo, ele pensava em terminar a carta justamente aqui. Tá? Porque quando você vai para o texto no original grego, ele dá realmente essa ideia. Nós poderíamos traduzir esse resta, irmãos meus, pela palavra finalmente. Eu estou terminando esses escritos. E eu quero que vocês se regozijem no que eu falei acerca da salvação. Então Paulo, ele começa o capítulo 3, tá? Na verdade terminando. Na verdade ele queria terminar a carta. Ele introduz um termo, tá, de conclusão, tá? Mas por algum motivo Paulo retoma na mesma carta e ele então não escreve uma outra carta, ele decide continuar a carta. Então Paulo, ele dá um tom de despedida, mas depois ele volta, tá, atrás, tá? E por necessidade ele então começa a admoestar a igreja que estava em Filipos. Tá? Então Paulo, ele estava tentando terminar. Então essa expressão, resta, meus irmãos, Paulo está querendo dizer, finalmente, eu estou terminando essas minhas palavras. Tá? Finalmente eu estou terminando. E sempre quando Paulo terminava alguma carta, ele mandava uma saudação. E a saudação que Paulo manda aqui, na verdade é uma ordem. Tá? Que ele queria que a igreja continuasse se alegrando por tudo aquilo que ele tinha escrito. O que ele tinha escrito? Ele tinha falado sobre a suficiência do Evangelho. Ele tinha comentado que só o Evangelho salva. Que a nossa maneira de viver, ela não é suficiente para salvar. O que é suficiente para salvar é a pregação do Evangelho. Paulo deixa exemplo de um homem abnegado, que é o exemplo de Cristo. E depois ele dá o exemplo de dois obreiros fiéis, Timóteo e Epafrodito. Paulo, ele dá exemplo de como a salvação deve ser operada por Deus e qual é o nosso papel diante da salvação, que nós devemos conservar essa salvação. Então Paulo, após ele falar sobre o processo salvífico, sobre o processo da soteriologia na nossa vida, Paulo, ele diz, olha, finalmente eu termino as minhas palavras e eu quero que vocês se alegram. Tá? Se alegram porque a salvação vem de Deus. É isso o primeiro conselho que Paulo, ele dá aqui no versículo 1. Eu quero que vocês se alegram. Tá? Por quê? Porque a salvação vem de Deus. Queridos, na lição de número 10, a gente vai falar de forma exaustiva sobre a alegria. Eu não vou me deter muito nesse conselho, porque na lição de número 10 a gente vai falar de forma exaustiva sobre a alegria. Mas o que eu queria deixar aqui para vocês sobre a alegria, Paulo, primeira coisa que Paulo deixa transparecer aqui, tá? Que a alegria é obra exclusiva do Espírito Santo. Queridos, eu já preguei sobre a alegria, é uma mensagem fantástica. E eu começo na minha introdução, na minha mensagem, dizendo da seguinte forma: o ser humano não nasce alegre.
Na lição 10 eu vou explicar por que o ser humano não nasce alegre. E depois eu enfatizo que a alegria é obra exclusiva do Espírito Santo. O homem é impossível de gerar alegria em si mesmo e por vontade própria, se essa alegria não for gerada de forma externa. Então por isso que ele não perca a aula de número 10. Tá? Então Paulo, o primeiro conselho, ele diz o seguinte: resta, meus irmãos, que vos regozijei no Senhor. Ou seja, se alegram porque a salvação é obra exclusiva de Deus. Que bom, querido, que a salvação é obra de Deus. Porque nós somos incapazes de salvar a nós mesmos. Nós somos incapazes de nos salvar a nós mesmos. Que bom que é Deus que nos elege. Que bom, como João diz, não foste vocês que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e dei fruto, e que o vosso fruto permaneça. Aí Paulo diz: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, que é segurança para vós. Olha que interessante. Paulo, ele iria escrever sobre as mesmas coisas. Que coisas eram essas, professor Fábio, que Paulo iria escrever? Professor, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Vocês que trabalham com pregações, com ensino, com palestra. Um dos métodos de ensino é a repetição. Aquilo que você ouve constantemente, a pessoa fixa na mente. Já dizia um grande estadista: toda mentira dita várias vezes, repetida várias vezes, se torna uma verdade. Então é esse o princípio. A repetição facilita a aprendizagem. Facilita a maneira dos seus ouvintes aprender. E Paulo sabia dessa didática pedagógica, desse instrumento pedagógico, da repetição. Então Paulo iria repetir novamente aquilo que ele tinha escrito do capítulo 1 até o capítulo 2 inteirinho. Agora no capítulo 3, a partir do verso 2, Paulo iria repetir histórias ou princípios que ele já tinha pregado e escrito no capítulo 1 e no capítulo 2. Tá? Quais eram esses princípios que Paulo pregava no capítulo 1 e no capítulo 2? Por exemplo, que a salvação é obra exclusiva de Deus. Por exemplo, que os obreiros não podem levar uma outra mensagem soteriológica que não seja a salvação por Cristo. Ou seja, Paulo iria combater obreiros que estavam pregando que a salvação seria por obras. Então é nisso que Paulo está trabalhando, nesse princípio, retomando aquilo que ele já tinha escrito. Por quê? Porque essa é uma maneira correta de se ensinar. Repita várias vezes, querido. Tá? Não seja, vou cansar o meu público. Não, repita, até que entre na cabeça dessas pessoas. É igual o pai ensinando seus filhos. Ele sempre repete todas as coisas, a mesma coisa todos os dias. Porque para a criança entender que aquela maneira em que ela está fazendo é errada. Então essa maneira de Paulo é uma maneira inteligente. Por quê? Porque Paulo dá a razão. Eu escrevo a mesma coisa e não me canso, porque isso é segurança. Por quê? Porque Paulo entendia, se ele repetisse várias vezes os mesmos conceitos, os mesmos princípios, ia fazer com que as pessoas se sentissem seguras. Iria trazer um benefício enorme para os seus ouvintes. Então, a repetição traz segurança. E aí entra o conselho de Paulo, versículo 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros e guardai-vos da circuncisão. Aqui Paulo ele está introduzindo, lembrando, ele usa a expressão cuidar-vos 3 vezes. Esse cuidar, no original grego, pode ser traduzido por olhai. Olha, observa e vê o que está acontecendo. Vem de um vocábulo em grego blepo. Blepo é visão. Olha, observa e tenha cuidado. Blepo com os cães. Blepo contra os maus obreiros.
blepo contra a circuncisão. Então Paulo introduz aqui, tá? Qual é o princípio que Paulo estabelece no versículo 2? Discernimento. Paulo diz, olha, blepo, olhai, prestai atenção, tenha discernimento. Saiba discernir a respeito das coisas que estão lhe apresentando. É esse o princípio que Paulo estabelece. Blepo, olhai. Tomai cuidado, que a sua visão seja uma visão aguçada, que você tenha discernimento das coisas, para você perceber o que estão te ensinando, para você não errar o alvo, que o alvo é Cristo. Então, blepo, cuida, olha, presta atenção. E aí Paulo fala sobre 3 coisas, sobre o cães, sobre maus obreiros e sobre a circuncisão. Quem eram os cães aqui? Quem eram os maus obreiros aqui? E o que é circuncisão? Querido, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. Tá? Eu li algumas obras, alguns autores dizem que os cães aqui eram os judeus. Querido, vou deixar uma coisa bem clara aqui. Isso não é verdade. Tá? Vou deixar uma coisa bem clara aqui. Isso não é verdade. Tá? Paulo, ele está combatendo os cães? Sim. Mas quem são esses cães? Paulo vai referir aos maus obreiros. E quem eram esses maus obreiros? O que eles traziam em si? Eles traziam o ensino da circuncisão. Então, a palavra cão, mau obreiro e circuncisão está unida. Tá? Então Paulo classifica o seguinte: esses maus obreiros são cães. Tá? O que é cão aqui? Na cultura judaica, o cão ele era um animal considerado imundo, era um animal reprovado, tá? Pela comunidade judaica. Tá? Mas o que Paulo tinha em mente aqui não é o cão doméstico. Vocês observam que quando a mulher chega para Cristo e começa a pegar as migalhas que caía, ela usou a expressão cães. Os cães também comem da migalha que cai da mesa de seu senhor. Aquele cães ali não é tão pejorativo, mas é cão doméstico. Ela estava se referindo ao seguinte, que uma família come, às vezes não existe isso hoje, a família está comendo e o cachorrinho está do lado, e de repente cai alguma coisa, o cãozinho pega, mas aquele cãozinho pertence à família, ele pertence à comunidade. Já a palavra cão aqui, em Filipenses capítulo 3, verso 2, no original está se remetendo aos cães ferozes, que não eram domesticados e que devoravam até os seres humanos. Isso está muito explícito lá no livro de Êxodo. Tá? Então vamos entender muito bem isso aqui. Paulo não está chamando os judeus de cães. Tá? A gente vai analisar isso com mais cuidado daqui um pouco. Tá? Paulo está se referindo, ele chama as pessoas de cães? Chamam. Quem? Esses maus obreiros. Mas quem eram esses maus obreiros? E o que eles ensinavam? Eles ensinavam a respeito da circuncisão. Então vamos por parte. Os judeus consideravam os gentios como cães. Tá? Agora Paulo, que era um judeu, ele chama esses homens de cães. Mas quem eram esses homens? Quem eram esses maus obreiros? Que nós podemos traduzir essa expressão maus obreiros por obreiros da iniquidade. Quem eram eles? Eram judeus, Fábio? Não. Não eram judeus. Tá? Não eram judeus. Cuidado com isso, querido. Por quê? Eu estou até percebendo isso, o que vão ser ensinado por aí. E não eram judeus. Quem era então, professor Fábio? Eram prosélitos. O que é prosélito, Fábio? É um gentio convertido ao judaísmo. Então, Paulo está reprovando esses homens, que eles eram gentios,
E eles, depois de adulto, se converteram ao judaísmo. Se converteram à religião judaica. E eles pensavam o quê? Que a salvação que agora Paulo apresenta, que era por meio de Cristo, precisava ser incorporado a alguns ritos da cultura judaica. E Paulo pega um rito como exemplo. E qual é esse rito? A circuncisão. Que em hebraico nós chamamos isso de Brit Milá. Tá? Brit Milá. Então esses maus obreiros que não eram judeus de nascimento, eram prosélitos, eram gentios convertidos ao judaísmo. Paulo estava combatendo esses homens que acreditavam que se eles observassem os rituais judaicos, seriam salvos. Qual é o princípio que Paulo debate no versículo 2? Além do discernimento, que as obras não salvam ninguém. É isso que Paulo está querendo dizer. Olha, cuidado com essas coisas que esses maus obreiros, obreiros iníquos, cães, que estão querendo devorar vocês, estão ensinando. Paulo diz: tenha discernimento. A salvação é obra exclusiva de Deus. E nenhum rito externo é capaz ou suficiente para lhe salvar. Então eu afirmo categoricamente que aqui não é os judeus. Ele não está falando necessariamente contra os judeus. Por quê, Fábio? Por alguma expressão simples. Tá? Quando você vai para o original hebraico, para o original grego, quando você pega a palavra do verso 2, circuncisão, tá? Paulo ele trabalha duas palavras no original sobre circuncisão. A primeira palavra que ele trabalha é peritome. Peritome, sempre quando ele usa essa expressão peritome, tá? No original grego, ele está se referindo sobre a circuncisão judaica e é sobre a circuncisão espiritual. Querido, a circuncisão, para quem não sabe, foi uma coisa instituída por Deus. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, circuncida. Abraão circuncidou-se, ele já era velho. E ele circuncida o seu filho e todos da sua casa, do sexo masculino. A circuncisão é algo bíblica. Era algo externo que identificava o povo, o ser humano, como povo da promessa. Porque o teor da circuncisão era para identificar quem era e quem não era de Deus. Eu não vou entrar no mérito medicinal que tinha, mas esse não era a intenção de Deus. A intenção de Deus era para identificar o povo seu e o povo não seu. Tá? Mas desde a época de Moshe, tá? Ouve bem o que eu vou falar. Desde a época de Moisés, o que mais valia não era somente a circuncisão externa do corpo, mas o que prevalecia era a circuncisão espiritual. Vou repetir. O que a circuncisão era coisa boa, era coisa de Deus. Deus pediu para Abraão fazer isso, para Abraão. Mas Moisés, ele vai muito mais além. Ele diz o seguinte, que o que importa para Deus não é necessariamente, tá, a circuncisão externa. Moisés está negando a circuncisão? Não. Ele até apregoava a necessidade da circuncisão. Mas ele deixou isso muito bem claro. Você pode conferir isso em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16. Que existia, no conceito judaico, a circuncisão espiritual. Então é mentira isso que se prega. Tá? É mentira isso que se prega, que era só de forma externa. Não, sim, a forma externa existia, mas tinha um conceito também de que a circuncisão tinha que acontecer no coração. O que Paulo fala aqui, no versículo 3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Paulo não traz ensinamento novo, querido. Paulo traz ensinamento de Deuteronômio capítulo 10, verso 16. E você pode conferir ainda em Jeremias capítulo 4, verso 4. Esse conceito é um conceito judaico.
Tinha dois tipos de circuncisão, a externa e a interna, a de fora e a de dentro. Então o que Paulo prega no verso 3 não era novidade. Não era novidade. Então, dois conceitos que Paulo trabalha na carta aos Filipenses. Se você pregar a Bíblia em grego, você percebe isso. Tá? Para os judeus, ele usa a palavra peritome. Para quem não era judeu, Paulo usa a palavra katatome. Tá? Para os judeus, a palavra peritome. Para quem não era judeu, a palavra katatome. O que significa katatome? É mutilação da carne. Ou aqueles que pertencem ao partido da mutilação. Então, sabe o que Paulo estava querendo dizer aqui, querido? Trazendo para os nossos dias, a seguinte forma. Esses caras que se converteram ao judaísmo, eles estão pensando que são os caras. Eles não foram peritome. Não fizeram o peritome nele, ou seja, a circuncisão de nascimento. O que fizeram neles foram a catatome, ou seja, foi a circuncisão após a conversão. E Paulo vai dizer o seguinte, que esses homens que não participaram da peritome, da circuncisão ao 8º dia, agora eles não podem reivindicarem para si que eles são melhores do que os próprios judeus de nascimento. Porque Paulo vai explicar, a circuncisão, ela marca quem é e quem não é de Deus. Mas esses homens que estão infiltrando na comunidade de Filipos, talvez, ou nas outras já tinham se infiltrado, eles não estão entendendo que o princípio que prevalece realmente para Deus, o que é? É o princípio espiritual. É a circuncisão do coração. É isso que Paulo trabalha no versículo 3. Eles são cães. Eles querem devorar vocês. Eles estão ensinando que a salvação é por ritualidade. E Paulo diz o seguinte, não importa você fazer rito, mas se o teu coração não for circuncidado. Por quê? Porque quem é que circunda o coração serve a Deus de verdade. Filo de Alexandria, que foi um contemporâneo do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que o que mais valia nesse sentido espiritual, que a circuncisão, ela crucifica a carne. E ela nos nega o pecado. Então o que Paulo está combatendo aqui? Paulo está combatendo esses homens que eram prosélitos, que se converteram ao judaísmo, que circuncidaram depois de adulto, e agora achavam que era o dono do pedaço. Achava que era a bola da vez. E achavam superiores aos judeus. E Paulo vai dizer o seguinte, querido, existe um conceito muito antigo, que Moshe já ensinou isso. A circuncisão é do coração. Lembra o conceito de sacrifício no Antigo Testamento? O sacrifício tinha que acontecer no Antigo Testamento? Tinha. Mas Davi reconheceu, e um dia ele disse, ele deixou isso como princípio, que o que valia para Deus não era necessariamente o ato externo de sacrifício, mas era a obediência. É isso que ele deixa transparecer no Salmo. Se sacrifício, Senhor, se agradasse, eu te daria. Mas Deus não resiste o quê? Um coração quebrantado, um ser obediente. Esse é o mesmo princípio que tem aqui. Aí Paulo, no verso de número 4, Paulo vai falar o seguinte, ainda que também podia eu confiar na minha carne, se algum outro cuidado que pode confiar na carne, ainda mais eu. Querido Paulo, percebe bem, Paulo ele não combate as pessoas do seu próprio povo. Tá? Porque no versículo 4 ele diz o seguinte, olha, quem pode se gloriar na verdade sou eu. Na verdade sou eu. Lembra que eu disse que ele não estava combatendo os judeus em si, mas os prosélitos? Aqueles homens que estavam querendo judaizar a igreja? Eram homens que na verdade não eram judeus de nascimento, se converteram, não eram prosélitos, que adotaram o judaísmo, os rituais, como verdade, e achavam que precisavam fazer isso para ser salvo. Aí Paulo diz no verso 4, pera um pouquinho.
Se alguém podia se gloriar aqui, é eu, não vocês. E aí Paulo, no verso número 5, ele vai falar por que ele podia se gloriar. Na cultura judaica, um judeu não podia ofender um gentil. E Paulo, no verso 5 e no verso 6, ele rapidamente, ele se orgulha diante de um gentil, convertido ao judaísmo. Aí já no verso número 7, ele volta atrás. Ele diz, é como se ele diz, olha, por um momento de tempo, eu precisei usar essa ferramenta para mostrar para eles que os homens da vez, a bola da vez, não são eles. E que isso que eles estão pensando, que a salvação é por obras, não leva a nada. Porque quem poderia se gloriar sou eu. E aí ele diz no verso de número 5. Tá? Aí Paulo vai listar 7 itens que ele podia se confiar. Primeiro, Paulo diz no verso 5, eu fui circuncidado ao 8º dia. Paulo está combatendo os maus obreiros. Paulo está dizendo o seguinte, rapaz, vocês se circuncidaram depois de adulto. Vocês se circuncidaram depois de adulto. Então, verdade, você lembra na última aula que nós falamos sobre isso? Que Paulo, para enviar Timóteo, ele fez o que com Timóteo? Circuncidou. Ainda que a mãe dele era judia, mas o pai não era. Paulo fez o que? Paulo nunca foi contra a circuncisão, querido, entenda isso. Paulo não pregava contra a circuncisão. Ele pregava contra a necessidade de circuncidar-se para ser salvo. Era isso que Paulo combatia. Porque o que prevalecia para Paulo, sabe o que era? Era a circuncisão da alma, do coração. Era isso que importava para Paulo. E Paulo diz, olha, eu posso muito mais me gloriar. Sabe por quê? Fizeram a Brit Milá comigo com 8 dias de nascido. Vocês não. Vocês eram adultos já. Segunda coisa, eu sou da linhagem real. Quando ele diz, primeiro, circuncidado ao 8º dia. Segundo, sou da linhagem real. Eu pertenço realmente a essa comunidade. Vocês não. Vocês eram goi. Ou em hebraico, no plural, goim. Nações não escolhidas por Deus. Tu é um goi. Eu não. Eu pertenço à linhagem de Israel. Eu sou judeu de nascimento. Então eu poderia me gloriar. Terceiro, pertenço à tribo de Benjamim. Que tribo vocês pertencem? Era isso que Paulo estava querendo dizer. Eu pertenço à tribo de Benjamim. Por que ele podia se gloriar? Quem foi o primeiro rei de Israel? Pertencia à tribo de Benjamim. Dos filhos de Jacó, quais nasceram na Terra Santa? Somente Benjamim. Paulo estava falando disso. Olha, quem teria motivo para se gloriar sou eu, que pertenço à tribo de Benjamim. Possivelmente, na época de Paulo, era muito difícil identificar pessoas de que tribo era tribo. Mas acredita-se que possivelmente o nome de Saulo foi dado em homenagem ao primeiro rei de Israel, ao rei Saul. Então Paulo, ele usa a história para dizer quem poderia se orgulhar aqui sou eu. Porque eu tenho credenciais externas muito melhores que vocês, que são prosélitos. Outro detalhe que Paulo diz, hebreu de hebreus. Querido, essa expressão é muito linda. Quando Paulo escreve isso, Paulo estava querendo dizer o seguinte, olha, vocês são prosélitos. Paulo está querendo dizer o seguinte, eu pertenço a pai e mãe, sabe o quê? Hebreus. E Paulo vai muito mais além. Paulo estava falando o seguinte, eu domino. Eu poderia me orgulhar, porque eu sou um dos poucos homens que falo em hebraico na terra de Israel. Sabe por que Paulo podia se orgulhar disso, querido? Porque apenas 15% da população da época se falava em hebraico. Falar em hebraico naquela época, sabe o que era? Era um motivo de glória, era um motivo de honra. Por quê? Porque a diáspora fez com que os judeus, na diáspora, fica a diáspora, a dispersão. Os judeus começaram a se espalhar. O judeu que ia para o Egito, ele falava a língua egípcia. O judeu que foi para a Europa falava a língua daquele povo. Possivelmente eles começaram a falar o grego. Aonde eles iam, eles começavam a falar a língua nativa, a língua local. E eles se esqueciam do hebraico. E Paulo se orgulhava disso. Lucas tem um cuidado de narrar que em 2 momentos
da vida de Paulo, ele tem o capricho de relatar que ele se comunicou em hebraico no caminho de Damasco. Quando o Cristo tem um encontro com ele, Lucas teve o capricho de relatar, porque Paulo se orgulhava disso. Deus falou comigo em hebraico. Olha que coisa linda, querido. Você pode conferir isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 26 e versículo 14. E você pode confirmar isso também em Atos 21, 40 e 22, 2. Quando Paulo cita dois momentos da sua vida em que ele comunicava-se em hebraico e Deus se comunicava com ele em hebraico. Está no texto. Lucas detalha isso. Então Paulo está dizendo, eu tenho motivo para me orgulhar, vocês não. Vocês falam grego. A cultura helênica, ela é muito forte na sua vida. Vocês foram elitizados. Vocês sofreram a influência da cultura helênica. Eu não. Eu ainda não me deixei me influenciar por essa cultura. Eu conservo ainda as minhas tradições. Eu sou hebreu dos hebreus. Eu falo hebraico. Eu falo aramaico. Paulo continua a sua defesa. Segundo a lei, eu fui, sabe o quê? Fariseu. Ô, querido, Paulo diz que tu é prosélito. Eu sou fariseu. Eu pertenço ao maior partido religioso de Israel. Eu sou fariseu. E com isso, sabe o que Paulo disse? Que não era só ele. Lucas vai narrar que ele tinha outros membros da sua própria família que pertenciam a essa classe, que eram os fariseus. Que eram homens elitizados, eram os homens intelectuais. Paulo estava dizendo o seguinte aqui para esses maus obreiros que eram prosélitos. Olha, eu fui ensinado, instruído aos pés, sabe de quem? De nada mais ou de nada menos de que Gamaliel. Gamaliel me ensinou. Eu sentei com Gamaliel. Ele foi o meu tutor. Eu sentei com ele. E ele continua. Fui zeloso. Paulo está não se referindo ao partido político chamado Zelotes. Ele está se referindo aqui, queridos, o zelo que ele tinha com a palavra, com a obra de Adonai. E esse zelo aqui nasce com Finéias. Você pode conferir isso em Números, capítulo 25, do verso 7 ao verso 13. Então, essa ideia de pegar homens que zelem pela doutrina verdadeira nasceu lá em Finéias. Depois passa por Elias até chegar em Matatias, tá? No período dos Macabeus. E Paulo, ele segue essa linhagem. Que Paulo foi tão zeloso que ele fazia o quê? Ele perseguia o povo da igreja. E Paulo, ele termina dizendo no verso 6, segundo a justiça que me há na lei, eu era irrepreensível. Sabe o que Paulo diz do verso 5 ao verso de número 6? Prosélitos, maus obreiros. Quem poderia se orgulhar aqui sou eu, mas eu não vou me orgulhar dessas coisas. Aí Paulo diz no verso 7, mas o que para mim era ganho. Ou seja, toda essa gama de atributos que um homem podia se orgulhar, eu tinha. Eu tinha. Mas o que para mim era ganho, eu reputei-o por perda. Paulo está querendo outro princípio que Paulo diz o seguinte, olha, títulos humanos, credenciais humanas, não te credencie para você ter um relacionamento íntimo com Deus. Para você ter um relacionamento íntimo com Deus, você tem que circuncidar o seu coração. Deus precisa operar algo no teu coração. É Deus que tem que operar isso dentro de você. Não é simplesmente o dobrar os joelhos que faz com que você está se humilhando diante de Deus. Queridos, quantas pessoas dobram o joelho, mas não dobram a sua alma diante de Deus? Quantas pessoas frequentam cultos, mas a sua mente está longe de adorar o verdadeiro Deus? Quantas pessoas louvam a Deus com os lábios, mas com as suas obras negam aquilo que cantam? Não há coerência entre o cantar e o agir. Não há coerência entre o ser e o ter.
Vocês percebem? É isso que Paulo está deixando transparecer aqui. Paulo está combatendo esses obreiros que pregam que a salvação é por obras. E Paulo diz o seguinte: olha, eu poderia ter credenciais externas, credenciais humanas, que me credenciaria a salvação. Ele cita 7 itens, mas ele diz: isso não serve para nada. Isso não serve para nada. E Paulo diz no verso 8: e na verdade, tem também por perda todas as coisas. Não é só o ritual judaico, não. Tudo, qualquer outra coisa que venha de um homem, que faz com que eu me salve por obras, é anátema. É isso que Paulo deixa transparecer aqui. Paulo, aí depois ele diz, e na verdade tem também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento. O que Paulo prioriza aqui, sabe o que é, irmão? A palavra conhecimento. Conhecimento em grego é gnosis. Mas gnosis aqui não é o conhecimento humano. Não era aquele conhecimento que a igreja de Coríntios tinha, um conhecimento humano, acadêmico em si. Mas Paulo ele prioriza aqui o conhecimento, a gnosis de Cristo Jesus. Paulo ele salienta o seguinte: na verdade, eu perdi todas aquelas credenciais. Sabe por quê? Porque eu quero ter conhecimento. E sabe quem é que pode me dar conhecimento? Somente Jesus. O homem não pode me dar conhecimento necessário que me chega a Deus. Esse conhecimento tem que vir do próprio Deus. O próprio Deus tem que me esclarecer. Tem que me dar conhecimento. Conhecimento de Jesus Cristo. Meu Senhor, meu Salvador. Ele reconhecia que Cristo era o seu Salvador, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. Paulo estava falando, obreiros, eu perdi tudo. Eu perdi credenciais. Para mim isso não importa. Eu perdi tudo isso. E as considero como esterco. Sabe por quê? Porque Paulo queria ganhar. Para que possa ganhar a Cristo. E nele seja achado. Paulo está querendo dizer o seguinte: rito não te leva em comunhão com Cristo. A palavra aqui no verso 9, e achado nele, significa dentro dele. Estar entranhas com ele. Estar entrelaçado com ele. E Paulo diz o seguinte, que obras do homem não te entrelaça entre você e o Criador. Só há uma maneira de se entrelaçar você e o Criador. É recebendo conhecimento. Não conhecimento humano. Não gnoses humano, mas gnoses do alto. Quando você recebe gnoses do alto, você se acha nele. Você fica entrelaçado com ele. E você passa a viver uma novidade de vida. E achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para reconhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então Paulo diz, olha, eu reputo todas essas coisas. Eu perco tudo porque eu quero ganhar. No verso 9, 10, Paulo fala sobre algumas coisas que você faz e a salvação não pode vir. Paulo deixa alguns princípios aqui, do verso 8, 9 e 10. Os princípios que Paulo deixa transparecer é o seguinte: a salvação não vem por ritual, a salvação não vem por raça, a salvação não vem pela importância, a salvação não vem por tradição, a salvação não vem por dedicação, e a salvação não vem por justiça legais. É isso que Paulo está querendo dizer. Que a salvação não vem por ritual. Quando ele fala que foi circuncidado no verso 5. Não vem por raça. Ou seja, Deus não escolhe judeus, gentios, alemão, grego, brasileiro. Deus escolhe aquele que ele quer. Não pela importância. Toda a tribo de Benjamim. Não pela tradição. Eu falo hebraico.
não pela religião. Sou fariseu, sou da Assembleia de Deus. Eu sou da Congregação Cristã do Brasil. Eu sou da verdadeira. Qual? A Igreja Católica. Eu sou presbiteriano. Eu sou batista. Não, a salvação não vem por religião. A salvação vem por dedicação. Lembra quando Paulo disse que ele foi zeloso? A salvação não vem pela dedicação. E não vem pela justiça legal, que ele entendia que era justiça. Ele perdeu tudo isso. Por quê? Porque ele sabia que se ele renunciasse à salvação por rituais, por raça, por importância, por tradição, por religião, por dedicação e por justiça legal, ele iria ganhar, sabe o quê? Conhecimento, justiça verdadeira, poder, comunhão e glorificação. Era isso que Paulo diz. Olha, eu vou perder tudo isso, mas porque eu quero ganhar conhecimento. Verso 9, e achado nele, eu estou entre ele, eu vou ganhar conhecimento, eu vou ganhar justiça, eu vou ganhar poder, eu vou ganhar comunhão e eu vou ganhar glorificação. Paulo estava apontando, sabe para quê? Para a glória futura. Paulo está deixando transparecer o que é aqui? Que a salvação vem de Deus. Querido, olha como esse assunto ele é atualíssimo. Ele é muito atual, porque o que nós vemos hoje? Obreiros pregando salvação pelas obras. Obreiros fazendo indulgências no culto. Vendendo até salvação. Vendendo cura. Vendendo batismo com o Espírito Santo. Já temos hoje, sabe o que? Em muitas igrejas, até, eu não sou contra, mas eu sou contra com a forma que usa. O cara leva até maquininha de cartão de crédito. Não tem dinheiro, coloca a tua oferta aqui. Não sou contra isso, mas a forma que é usada essas coisas. Querido, nós não precisamos de ritualidade para nos ser salvos. É isso que Paulo está transferindo aqui. Porque esses prosélitos que se converteram ao judaísmo, Paulo combate eles. Paulo diz, meus camaradas, eu poderia ser a bola da vez, mas eu neguei tudo isso. Quantos hoje se beneficiam, se acham, só por falar mais línguas estranhas, são melhores do que os outros? E hoje, não sou contra, querido, eu zelo pelos bons costumes da minha denominação. Graças a Deus pelos usos e costumes da minha denominação. Eu não sou contra, não. A Bíblia diz que o bom costume deve ser preservado. Mas tem pessoas que exageram. Tem pessoas que acham que só por ele usar certos ornamentos externos é melhor do que o outro. E a salvação para ele está mais próxima do que o outro. Querido, isso é ritualista. Vamos aprender com Paulo aqui. Eu quero terminar essa aula dizendo isso. Salvação não vem por obras. Paulo rejeita isso. Paulo está querendo dizer, se isso fosse alguma coisa, eu tinha muito mais do que eu me orgulhar. Porque eu listei 7 características aqui de quem era Paulo. Paulo diz, coitado. Querido, não liga para rituais, não liga para credenciais humanas. Coisas do homem. Mas renuncie tudo isso. Aceite o conhecimento de Deus, porque quando você se mergulhar num relacionamento íntimo com Ele, você vai ter conhecimento, justiça, poder, comunhão, e no final da tua carreira, você terá um corpo glorificado. Sabe por quê? Porque isso é obra e graça do Espírito Santo. Querido, que Deus continue abençoando a nação brasileira, a todos aqueles que me assistem em todos os lugares do mundo. Que Deus abençoe a todos vocês. Até semana que vem.